Tá tudo ok? Todo mundo está me ouvindo? Então, primeiramente, bom dia. É um prazer estar aqui falando com vocês sobre um tema que para mim é muito caro e que com certeza para todos vocês também é. É interessante que quando eu vi na internet a divulgação da palestra, tinha uma chamada que era assim: André D'Ameto vai ensinar você a conquistar o equilíbrio. Aí eu falei, poxa, que responsabilidade, no dia que eu conseguir isso eu posso até abrir uma religião, né? E o objetivo aqui não é ensinar alguém a se equilibrar, e até antecipando um pouco o que eu aprendi em 10 anos, não só no meio acadêmico, no mestrado, na engenharia de produção, que foi onde eu acho que foi a minha primeira escola de equilíbrio, né, quando a gente estuda sobre processos, início, meio e fim, mas principalmente na vida, no trabalho. Equilíbrio é a arte de conviver com os pequenos desequilíbrios, né, e equilibrar esses desequilíbrios. Alguém que pense, eu vou encontrar um dia o equilíbrio perfeito. Imaginem o equilíbrio perfeito, um movimento onde você está extremamente tenso e você vai equilibrando o equilíbrio perfeito. Lembra até aquele eletrocardiograma, é o quê? É a morte. E aí a gente pode entrar num papo um pouco espiritual, e o foco aqui não é espiritual, apesar de sermos muito espirituais hoje. Tá? Falar de equilíbrio na empresa é trazer sim um aspecto que está um pouco apagado, que é o lado da alma, da emoção, e vamos trazer aqui então ferramentas práticas, porque o objetivo não é também a gente aqui filosofar, vamos filosofar, mas o meu objetivo, como estava na chamada, é que vocês saiam daqui com ferramentas práticas para que no dia a dia equilibrem os seus desequilíbrios, ok? Eu fiz uma faculdade de engenharia de produção, como eu falei, foi a primeira escola onde a gente estuda a floresta, em vez de focar a árvore. Então, eu até brinco que eu fiz a engenharia das engenharias. Na consultoria, trabalhando muito com formulação estratégica, gestão de processos, supply chain management, que já é trazer o foco do equilíbrio para a gestão. Com o coaching, trabalhando a questão do equilíbrio pessoal e profissional, gestão do tempo. Então, no dia que eu parei para olhar tudo o que eu faço, qual que era o fio que unia isso tudo? Era a questão do equilíbrio. Então, hoje eu acho que eu estou até sendo bastante ousado de trazer um tema que é muito polêmico. Então, eu quero que vocês saibam que, assim como vocês, eu vivo aprendendo sobre o tema. Por isso que talvez a parte mais rica da nossa palestra será o final, quando vocês vão poder falar, até trazer as suas lições aprendidas e a gente sai daqui mais equilibrado nos nossos desequilíbrios, ok? Então vamos fazer aqui uma enquete só para a gente quebrar um gelo. Primeira pergunta, eu quero que levante a mão quem que conscientemente fala: olha, eu tenho tantas metas e eu estou alcançando essas metas, esse lado objetivo do trabalho. Pode levantar a mão. Quem que aqui alcança as suas metas? Aquele seu checklist, que nas avaliações de desempenho tem bons feedbacks. Temos aí uns 50% do público levantando a mão. Outra pergunta. Quem que está satisfeito com o tempo que dedica hoje ao trabalho? Olha, acho que teve 10%. Agora vai ficar bem complicado. Quem que, além de estar alcançando as suas metas, também está satisfeito com o tempo dedicado ao trabalho? 2 pessoas num público talvez aí de 100 pessoas. Né? Então, vocês veem como a gente foi caindo. 50, 10, 2%. E é disso aqui que a gente está falando, ó, de equilibrar resultados com pessoas. E talvez o indicador que a gente mais possa tangibilizar a questão do equilíbrio é a satisfação, a percepção de satisfação com o seu tempo dedicado ao trabalho. Então, qual que é a mensagem principal dessa apresentação? Estamos aqui buscando gerar resultados, mas que satisfaçam todos os stakeholders. Não só o empresário, o acionista, mas também você. Você que está em casa, aliás, agradecendo, acho que a minha mãe está me assistindo. Então, mandar um abraço, agradecer também a Luana, da Fundação Brava. Graças a Brava eu estou aqui. Então é para vocês essa palestra. E a pergunta que eu faço, e cada um agora reflete um pouco: como que vocês e o negócio onde vocês atuam estão diante dessa gestão com equilíbrio? E essa palestra, o objetivo dela vai ser a gente buscar elementos, respostas, para que vocês saiam daqui já possam aplicar no dia a dia. Essa é a nossa agenda. Então, tanto é que o título dessa palestra é: e esse tal de equilíbrio?
eu brinco que hoje em dia ler um artigo sobre equilíbrio estressa mais do que ajuda, porque são tantos artigos, são textos às vezes imensos. Quem aqui não sabe que fumar faz mal, que comer mais vezes em menos porções ajuda a manter um bom peso? Quer dizer, racionalmente, o ser humano ele já conhece muita coisa. O ponto é que, na prática, ele não está conseguindo converter isso em ação. Então, vamos falar muito sobre isso. Que equilíbrio é esse? Equilíbrio, inclusive, é um conceito muito perigoso quando você não entende direito o que ele pode ser. Existe uma armadilha da busca do equilíbrio, e a gente vai falar sobre isso. Não é romantismo, tá, gente? É agenda. Às vezes o empresário é até um pouco mais durão na hora que você fala, hoje eu fui assistir uma palestra sobre equilíbrio. Isso aí é papo furado, vamos lá, quero ver você trabalhar. E eu vou trazer alguns elementos que mostram que isso aí é agenda de CEO, agenda de conselho. Um conselho que hoje não esteja preocupado com a satisfação do seu profissional, ele está correndo um risco seríssimo. E a gente vai ver por quê. Como seria essa gestão com equilíbrio? E eu quero falar para vocês que gestão talvez tenha sido o conceito mais equilibrado que eu já tenha aprendido, mas também talvez um dos mais mal utilizados no dia a dia das empresas. Então, fazer bem a gestão já é um ato de equilíbrio. Então, vamos também hoje ver o que é a gestão, esse conceito da gestão. E vocês, né? Por onde que vocês vão começar? Como eu disse, é ferramenta. Aqui é um engenheiro falando, assim, tudo que eu aprendi e vi que gera resultado nas empresas é ferramenta, se possível um Excel, um checklist. No dia a dia a gente tem tantas coisas para fazer que se você já tiver ali quase que um passo a passo, 50% de chance a mais de vocês aplicarem o que vocês aprenderam na palestra, ok? E a conclusão vai ser o nosso debate. Primeiro ponto, uma situação. E eu queria que vocês concordassem, e quem discordar pode até já levantar a mão para a gente tentar entender. Vocês concordam que as organizações, com seus processos e produtos, afetam clientes, acionistas, colaboradores e também a comunidade? Existe hoje alguma empresa que a gente possa falar, essa empresa ela não afeta a comunidade, ou ela não tem acionista? Essa empresa não existe. Eu mesmo, tendo a minha empresa, em alguns momentos eu sou o meu acionista, em outro momento eu sou um colaborador. Estou afetando aqui uma comunidade. Então, hoje em dia, um negócio que não tem essa visão de stakeholder, ele está perdendo, inclusive, uma grande alavanca de se sustentar no longo prazo. Mas a gente tem uma complicação. Apesar de atender todos esses stakeholders, os modelos tradicionais de gestão são muito funcionais. Isso talvez seja uma coisa que vocês falem muito no dia a dia. É uma empresa muito departamentalizada. Não, aqui falta uma visão de processos. E essa questão da visão funcional, ela cresce tanto até um nível estratégico, que o que acontece? A gente vê empresas que claramente no seu planejamento estratégico se dedicam totalmente a satisfazer só o acionista ou muito mais o cliente. Raras vezes alguma que foque muito no colaborador, mas qual que é o ponto? Essa visão equilibrada até na definição das estratégias de longo prazo, ela ainda carece de uma visão sistêmica. Então, por isso que um bom processo de planejamento estratégico, quando bem feito, né, ele já está trazendo essa visão do equilíbrio na gestão para dentro da organização. E eu trouxe aqui alguns elementos para vocês verem isso que eu estou passando. Satisfação de cliente, gente, a gente está em 2010 e desde 87 as revistas, enfim, a mídia de negócios mostra como nós somos insatisfeitos com os serviços. Apesar de tantas técnicas, tantas ferramentas, ainda somos maltratados em call centers. Assim, é uma coisa até que eu reclamo muito no meu Twitter. Por que pedem para a gente anotar aquele protocolo imenso? O que é o CRM? Então parece que a gente ainda está em 1990 em termos de prática de gestão de satisfação de cliente. Os acionistas também, né, gente? A gente agora está até passando pelo momento da British Petroleum, toda a sua desvalorização e justamente mostrar como que o impacto numa comunidade vai conversar são vasos comunicantes, afeta o valor de ação, e a gente vê empresas que até, por exemplo, eu acho interessante ali que a gente tem o caso do Bradesco, né, que é a capa, aquele ali é o presidente do Bradesco, é uma das empresas que tem um call center mais bem avaliado no Brasil.
mas por outro lado ela sai na capa da revista no outro dia como uma empresa que perdeu a liderança. Então, percebe como é quase um cobertor curto a gestão, né? Os colaboradores, e aí a gente está falando de nós e até do nosso presidente. Quem não lembra do ano passado do Lula, extremamente estressado, independente da gente gostar ou não do Lula, é um empreendedor, é um líder e é uma pessoa que trabalha muito. Quem convive com ele fala que ele acorda às 5 da manhã e pega um avião e vai para cada lugar e que dorme muito tarde. Então, quer dizer, é uma pessoa que o próprio equilíbrio do nosso presidente hoje é uma agenda estratégica e quem sabe o próximo inclua isso no seu plano plurianual do país, né? Tinha o burrinho lá e aí é uma figura que eu provoco vocês. Alguém se reconhece? E esse se reconhecer não é só no papel do burro, né? Que geralmente a gente pode até falar, eu tô igual esse cara e ele não adiantou, ele vai ter que gastar agora um tempo tirando aquilo tudo. Coitado, vai que esse burrinho machucou alguma vértebra, algum músculo. Mas muitas vezes nós não somos só o burro, nós somos aquele cara ali, o líder, né? Entre aspas, que super utiliza ou mal utiliza o nosso colaborador. Muitas vezes também somos aquele senhor ali no lado esquerdo que vemos a coisa pegando fogo, mas bem, não é comigo, né? Aquela famosa história do incêndio no vizinho. Então, geralmente a gente se reconhece em alguma das três posições. Então, se analisem onde vocês estão hoje. Dados, né, gente? E para vocês terem um pouquinho do que está acontecendo. Isso é muito sério. Entre 300 e 400 pessoas se suicidam por ano na França, e muitas delas no próprio local de trabalho. Imagina que coisa pesada você perder alguém no seu escritório. Então, isso para mim acho que é o indicador crítico e máximo de como a situação do estresse, que foi para burnout, até virar num caso de desespero extremo. Burnout é esse estresse ruim, né? Porque existe até o eustress e o distress. Existe um estresse positivo que nos motiva. Mas o burnout é um estresse negativo e, gente, olha que interessante. Brasil já é o segundo. E Brasil, entre aspas, conhecido como o país do jeitinho, o país do futebol. Mas a gente que trabalha em ambientes multiglobalizados, a gente sabe que o brasileiro, ele é um dos trabalhadores mais dedicados, mais criativos e que trabalha com muito afinco. Acho que a gente copiou muito mais o modelo americano de produção do que o europeu. Hoje a gestão brasileira vai para países como Bélgica, Canadá, gera até um certo estresse, porque são ambientes muito mais equilibrados no sentido da sua dedicação de tempo ao trabalho. E por fim, uma pesquisa muito séria com 22 mil trabalhadores, tá, gente? Então isso aqui é uma pesquisa que no mínimo tem alguma relevância pelo tamanho da amostra, e 50%, 11 mil dessas pessoas não estão satisfeitas no trabalho. Mas o mais interessante dessa estatística é o fato de que a maioria não vai também sair daquela situação. Então é como se você fosse o burrinho e até você falasse para o seu, não, me deixa aqui, tá? Por quê? O ambiente está em crise, ainda mais na Europa, né? O mercado está com toda uma problemática. Hoje o Brasil, inclusive, é um dos locais melhores para se vir fazer negócio. Vocês que são daqui de São Paulo, eu lá no Rio, cada vez mais a gente vai escutar em inglês, espanhol, eles estão vindo para cá. Então isso também vai ser um fator de estresse, a competitividade vai aumentar aqui também. Eles estão sabendo que os bons empregos estão aqui. E a comunidade, né, gente? Então, toda a questão da preservação do meio ambiente, da emissão de carbono, e às vezes tendo que vir até um cara dos Estados Unidos, o Cameron ali, para falar da problemática da barragem em Xingu, e coisas que tradicionalmente a gente nem olharia tanto, cada vez mais, se não for a gente levantar o dedo, alguém vai estar olhando. Não sei se vocês sabem essa tragédia da BP, imediatamente após já foram criados twitters, blogs. Então a empresa que se coloca numa posição, eu não vou me preocupar com isso, se você não se preocupar, alguém vai se preocupar por você e aí vai ser pior. Eu li ontem uma coisa interessante, criaram-se vários perfis falsos no Twitter, sendo que o Twitter é aquela coisa, você não sabe se é verdadeiro ou falso. E aí começaram a fazer piadas de mau gosto. Então até que a British Petroleum explicasse que aquele Twitter não era dela, foi uma celeuma. Então na crise, atuem rápido. Por isso a importância de um plano de gestão de crise também. Isso é um fator de equilíbrio para a organização. Essa é uma figura que eu uso muito em gestão de processos e que talvez seja a analogia melhor que a gente faça com essas empresas que focam
ou só no seu cliente, ou só no seu colaborador, que é o quê? É você ter uma visão da parte. Então, um elefante para um vai ser uma corda, para um vai ser um tronco de árvore, e vai ter gente até lá atrás pegando uma coisa mole, fedorenta, mas que como não teve aquela visão do todo, não vai ter isso muito claramente. Então, isso é a tal da visão funcional. Então, gente, precisamos evoluir para a gestão de um modelo funcional para um modelo sistêmico, e por isso a engenharia tem muito a nos ajudar, a gestão de processos tem muito a ajudar para a questão do equilíbrio, e essa visão integrada vai ser muito importante para a competitividade dos negócios. E para mostrar isso, eu trouxe aqui mais alguns dados para vocês. Vamos lá, gente. O que vocês acham que é isso aqui? É um jogo de Pac-Man maluco? Qualquer semelhança com o nosso trabalho não é mera coincidência. Muitas vezes, né, a empresa que não tem desde um planejamento estratégico até o seu planejamento de processos, ela está nesse ambiente. E aí o que faz a gestão, o planejamento? Alinha, integra esses agentes e olha o que acontece. Surge um elemento novo que não existia quando havia uma otimização distinta das partes. Isso aqui é um exemplo claro, por exemplo, aquela empresa que define metas altíssimas para vendas, aí uma outra área define suas metas altíssimas para logística, outra para produção, e se essas áreas não se conversam, o que acontece? Adiantou eu, vendedor, ter batido a minha meta, 150% ganhado bônus e a área de operação não conseguir entregar? O cliente ele não está nem aí se o problema é de vendas ou de logística, ele quer que o negócio como um todo esteja equilibrado. Então, a integração, por mais que possa significar uma perda para alguma das partes, no todo vai ser muito melhor para o cliente. Pensem num banco que tem uma perna de aço, outra de ferro e outra de barro. O que vai acontecer quando eu sentar nesse banco? Ele vai quebrar justamente na perna de barro. Então, valeria a pena eu até tirar um pouco da força dos outros bancos, dos outros pilares, para incrementar esse pilar de barro e o sistema como um todo ficar mais forte. Vamos falar agora aqui da agenda. Eu não sei se vocês estão conseguindo enxergar. Esse é um gráfico que mostra a valorização de empresas. E aquela amarela ali são empresas que estão classificadas no IGC, Índice de Governança Corporativa. Aquela que está em vermelho são as empresas do Ibovespa e aquela curva em azul é o Índice de Sustentabilidade Empresarial, que é um índice onde são enquadradas empresas que têm práticas mais equilibradas. Então percebam que no horizonte entre novembro de 2005 a agosto de 2007, a valorização delas, né, existe uma tendência, mas no curto prazo, fazer sustentabilidade empresarial, o indicador para isso está nesse ISE, não dá uma valorização tão alta quanto aquela que está no IGC, que é o conceito da governança corporativa, muito focado em acionista, em alcance de metas de prazo até um pouco mais curto, dependendo do tipo do negócio. Só que a gente olha um outro indicador, e isso aqui é feito pela Fundação PNQ e Serasa, que empresas que seguem um modelo de gestão, e aí o PNQ tem o Prêmio Nacional da Qualidade tem um modelo de gestão que preconiza, inclusive, o equilíbrio, resultado, sociedade, clientes, colaboradores. Olha que interessante, fazer um modelo do PNQ mais equilibrado tende a proporcionar um faturamento maior no longo prazo. Então, quer dizer, no curto prazo, realmente a empresa que focar muito em metas para satisfazer acionista, ela vai conseguir uma valorização maior no curto prazo. Mas no longo prazo, empresas que tendem a pensar no equilíbrio, é como eu falei, o Pac-Man equilibrado ou o banco com pernas mais fortes. No curto ele perde um pouco, mas no longo ele se sustenta. E aí a primeira pergunta que eu faço para vocês é, o negócio onde eu estou, ele quer viver, se sustentar no longo prazo? Ou vocês mesmos, essa profissão na qual estou hoje, é isso que é o meu talento, é isso que eu quero para a minha vida? Porque muitas vezes também a gente se desequilibra propositalmente, mas fala, não, isso é um período na minha vida, eu vou dar o sangue aqui esse ano, porque eu sei que ano que vem eu não estou aqui. Mas o ponto é, se for o que vocês, se estiverem no talento de vocês, esse objetivo muito desesperado de alcançar metas no curto prazo sem considerar todos os seus agentes pode ser prejudicial até para o seu objetivo.
O mundo da gestão, ele é muito cheio de conceitos hard. E o que são conceitos hard? Metas, prazos, números, análises. Só o que a gente percebe acontecendo cada vez mais? A emergência de conceitos mais soft. Ideias, seres humanos, love marks, que é aquela questão da emoção, do amor, marcas que são mais do que produtos, mas que são experiências. E aqui, só para ter uma noção, eu queria que levantasse a mão quem que se percebe hoje numa empresa mais hard. Quem que se percebe numa empresa mais soft? Interessante, já existe aqui uma propensão maior à empresa soft do que hard. Mas pergunta, é melhor ser hard ou soft? Equilíbrio, gente. Não existe certo ou errado. Isso talvez seja uma grande lição na gestão. Tudo é situacional, tudo tem a ver com qual o seu objetivo. Tem empresas, por exemplo, de processos, que é bom ser hard, porque é um produto muito repetido, um processo muito claro, mas isso significa que ela só tem que ser hard? Não. O interessante é o que a gente chama, e aí a Tânia, Betânia Tanuri, ela fala da gestão agridoce, e eu reinvento o termo e chamo de gestão mashup. Mashup são essas brincadeiras que se fazem hoje em dia misturando músicas, vídeos, e a gestão mashup é isso, ela mistura hard e soft. E no dia que a gente equilibrar e criar esse prato agridoce, talvez a gente esteja sustentando. Por quê? Uma empresa que é só hard, a chance dela inovar é menor. Mas também uma empresa que é muito soft, a chance dela sair da ideatividade e ir para a criatividade é menor, porque é uma confusão que as pessoas fazem. Eu sou muito criativo, eu vivo tendo ideia, tenho sonhos, emoções. Isso não é criativo, você então é ideativo. O criativo, ele sai do caos e em algum momento ele converte aquilo em prática. E aí é o mundo do hard. Não pensem que Google, Apple, todas essas empresas não tenham muito claramente. Aliás, são empresas que estão buscando apoio nisso. Ontem eu estava vendo uma entrevista com o Alexander Ertikovich, que é um empresário da moda, e ele falou que se ele não fizesse um trabalho de entrar na Brands, que justamente trouxe esse ponto, ele corria sério risco de a marca dele se perder numa miríade de um monte de marcas. E ele teve até que tirar a mãe e irmão da sua gestão para que a coisa se sustentasse. Então, ele talvez seja um exemplo bem contemporâneo de como fazer esse equilíbrio foi bom até numa empresa teoricamente soft, que é uma empresa da moda. Isso aqui é uma pesquisa do BCG que mostra como a questão do equilíbrio trabalho e vida pessoal, vejam isso é um gráfico que mostra o quê? No eixo X, a capacidade das empresas, então aquelas competências ali do baixo, as empresas não estão muito preparadas para isso. E aqui no eixo Y, a importância do tema. Então, quanto mais alto, mais importante para o board. Olha o que a gente tem lá em cima? Gestão de talentos, gestão do equilíbrio vida pessoal. Então, entendam, será e já é cada vez mais relevante falar de equilíbrio vida pessoal e trabalho no conselho, na estratégia. E também nos profissionais. Ali temos duas colunas, 2007 e planejamento para 2010 e 2015. As pessoas cada vez mais estão planejando horas flexíveis de trabalho, trabalhos part-time, telework, que é trabalhar de casa. Vamos até fazer aqui esse checklist. Hoje, quem que consegue já tem no seu trabalho um modelo flexível, que pode chegar mais tarde, que pode trabalhar 4 horas um dia, 12 horas o outro? Levanta a mão, só para eu ter uma noção de como vocês estão. Bacana, já temos metade do público. Quem que aqui tem uma disciplina e conseguiu criar um modelo de trabalho onde vai trabalhar só 4 horas por dia? Ou, por exemplo, vou trabalhar só de segunda a quarta, quinta e sexta no trabalho. Tem alguém aqui part-time? Esse já é mais hard, né, gente? Mais difícil, mas é uma tendência. Tem gente que consegue. Telework, quem que trabalha de casa e isso é muito bem aceito e faz parte até da sua rotina? Mais pessoas. Sabáticos, alguém aqui já fez um sabático? Sabático é aquela experiência de você tirar um período, geralmente 1 ano, fora do seu trabalho, e você vai fazer qualquer coisa ligada à sua satisfação pessoal, até um desenvolvimento paralelo ao que você faz no seu trabalho.
Então, gente, percebam que cada vez mais as pessoas vão estar buscando elementos para se equilibrarem. A busca do talento, gente, tem tudo a ver com a questão do equilíbrio. Vamos lá. As empresas, elas falam que um dos principais gargalos delas hoje em dia é conquistar e atrair esses talentos. Vocês se consideram talentos? Vamos lá. Quem aqui se considera um talento? Levanta a mão. Que bom. Esse todo mundo levantou a mão quase. E, gente, o mais legal do talento é isso. Ele sabe que ele é bom. O talento, a gente se compara, eu me acho um talento também. Então, quando ele olha para um ambiente onde as empresas estão em busca de pessoas diferenciadas, oferta e procura, ele vai querer o quê? Ser bem tratado, como uma joia. E cada vez mais talento tem a ver com o trabalho intelectual. Eu brinco que hoje em dia me dói mais ter uma dor de cabeça do que quebrar um braço para o meu trabalho. Porque eu posso vir aqui muito mais fácil dar essa mesma palestra com o braço quebrado do que com uma dor de cabeça. Então, a questão do equilíbrio pessoal e profissional para esse novo profissional da era da informação, da era do conhecimento, é tão importante como, por exemplo, a remuneração no final do mês, ou então um local de trabalho, acesso ao computador. O equilíbrio pessoal e profissional vai ser uma variável cada vez mais exigida por esse tipo de profissional. Geração Y. Quem aqui nasceu depois de 80? Então, a gente tem aqui, acho que uns 10% de geração Y. Geração Y é uma classificação dada por um teórico americano que pegou de pessoas que nasceram depois dos anos de 1980 em diante. E, gente, eu sou geração Y. A forma como a gente pensa, como a gente atua, é diferente, por exemplo, da geração dos meus pais, os baby boomers. Somos mais dinâmicos, aprendemos muitas vezes a lidar com coisas via videogame, tomamos decisões arriscadas, somos, entre aspas, mais promíscuos, não ficamos assim, aquele sonho de trabalhar anos numa empresa, é muito movido a desafio. Então, gerenciar um profissional desse tipo está sendo hoje uma das pautas mais críticas de gestão de pessoas, porque é uma geração que não vai aceitar, por exemplo, o que aconteceu com a minha mãe, que trabalhou 29 anos numa empresa, faltando menos de um ano para se aposentar, ser demitida. Eu nunca me permitiria estar numa situação dessa. Eu já sentiria elementos, talvez já no 6º mês, naquele trabalho. Então, uma geração muito mais ligada, atenta. Então, vamos exigir muito mais a questão do equilíbrio pessoal e profissional. E aqui a matéria diz, né, que 1/5 deles já gerenciam equipes. Quer dizer, essas pessoas vão estar influenciando a cultura nas organizações. Existe uma relação muito forte entre liderança e cultura. Então, preparem-se. A questão do equilíbrio pessoal e profissional, ela não vai ser mais um aspecto. Ela vai ser, talvez, o grande valor que vai conduzir a gestão das pessoas daqui para frente. O mundo grisalho, e aí é interessante a gente trazer para o outro oposto. Vamos lá, gente. Lembremos do que era o conceito da vovozinha de 60 anos lá nos anos 50. Quase da peninha dela, né? Hoje você vê uma senhora de 60 anos, elas são exuberantes, são dinâmicas e estão ainda no mercado de trabalho. Os vovôs também. E o que acontece? É mais gente no mercado de trabalho, gente competente. Aliás, eu acho que esse talvez seja um bom equilíbrio. O dinamismo da geração Y com a experiência, o cabelo branco da geração dos nossos avós. E quando a gente conseguir equilibrar isso em estratégias de part-time, modelos de mentoring, coaching, esse talvez seja o grande ponto no equilíbrio das idades. Porque também, imaginem, uma empresa repleta de geração Y, o risco que isso pode ter. As mídias, né, gente? Eu acho interessante, eu acabei de adquirir um aparelho BlackBerry e eu não ganhei propaganda nenhuma por isso, mas eu falo porque eu estou muito satisfeito. E aí falam, nossa, não te estressa essa coisa do toda hora saber que você está recebendo e-mail? E aí eu falo, isso tudo é muito personalizado, gente. Isso sou eu, tá? Me estressa eu saber que pode ter um e-mail interessantíssimo e que eu não li. Então, quer dizer, essa questão do equilíbrio é muito pessoal. Para mim é interessante ter ali uma ferramenta, até porque eu trabalho com negócios, com ideias, onde
às vezes um e-mail respondido no ato faz toda a diferença, me estressa menos ter essa acessibilidade do que, por exemplo, só chegar em casa no final da tarde e ver que de repente tinha um e-mail que era uma resposta sim ou não. Na consultoria tem muito isso. Vocês, né, pessoas que contratam consultores, compram também essa agilidade, essa flexibilidade. Então, no meu caso, ter essa profusão de tecnologias me ajuda a me equilibrar. Mas o que eu vejo? Muita gente escrava e sendo usada pela tecnologia. Eu brinco até que as pessoas têm que fazer algum tipo de curso de como usar a tecnologia. Recentemente eu soube de história de um casamento que foi terminado por um SMS. Então, quer dizer, as pessoas elas estão perdendo até um pouco da delicadeza. Existem usos e usos para a tecnologia. A emergência do setor de serviços, né, gente? Então, a gente vê ali aquele verde mais claro, a participação no nosso PIB na área de serviços. Rio de Janeiro, que é onde eu vivo, muito forte. São Paulo também, né? Acho que São Paulo já foi uma cidade industrial, hoje é uma cidade financeira, de serviços de telecom, TI. E o que acontece, gente? Antigamente, sei lá, quem produziu esse item aqui, se a pessoa foi humilhada pelo líder dela, coitada, eu não estou sabendo. O máximo que eu posso ter é uma energia estranha nesse produto. Mas não tem nada mais desagradável do que você estar numa loja e você ver um funcionário tomando um esporro do outro na sua frente. Ou aquele funcionário que você vê que ele está claramente insatisfeito e desequilibrado. Então, no mundo dos serviços, a interação face a face com o prestador e a questão do desequilíbrio vai ficar muito mais evidente. Então, não adiantou nada você ter ido numa loja de luxo, na Oscar Freire, extremamente cheirosa, um jazz tocando, aquele produto lindo, mas que a vendedora pergunta, o que você quer? É mais ou menos por aí. Então, quer dizer, quando ela fala isso, ela se mostra, ela se confessa, eu não estou equilibrada. Uma pessoa equilibrada, no mínimo, ela vai ter feito um exercício de saber que ela está ali para servir. Então, no mundo dos serviços, a questão do equilíbrio é crítica também. E as novas famílias, né, gente? A gente vê cada vez mais a questão dos casais gays adotando crianças, as mães solteiras, as pessoas que gostam de ser solteiras, inclusive, né? É até uma pergunta que eu faço. De vocês todos aqui, quem que se enxerga em alguma dessas três situações? Quem hoje é um tipo desse de família? Então, estou em 2010 e 4 pessoas levantaram a mão. E possivelmente muitas outras não levantaram porque tiveram um pouco de vergonha, e eu entendo totalmente. No dia que eu fizer essa mesma pergunta em 2050, talvez metade desse auditório levante a mão. E, gente, uma mãe solteira, ainda mais a Glória Maria, que é extremamente produtiva, ela não vai poder trabalhar naquele esquema cara crachá de 8 às 17 horas. Novos esquemas de gestão do tempo, formas de trabalho vão precisar ser configuradas. A questão da recompensa, dos direitos trabalhistas para casais homossexuais, por exemplo. Pessoas solteiras, no meio onde eu trabalho, na consultoria, é até bom você ser solteiro, porque isso te dá uma certa flexibilidade, você vai poder trabalhar até mais tempo se você tiver no seu talento. Então, quer dizer, aquele modelo muito antigo de você entrar numa empresa às 8, sair às 17 horas, são muitas forças impelindo contra esse modelo cartesiano e buscando um modelo mais equilibrado. Então, o que vai ser essa gestão com equilíbrio, gente? É um debate que não é recente. Todo mundo aqui já deve ter ouvido falar da qualidade total, lá nos anos 80. Gente, qualidade total já era uma discussão de gestão com equilíbrio, onde você dizia que não adiantava só satisfazer clientes, mas também acionistas, colaboradores e a comunidade. Então, não pensem que eu estou trazendo aqui algo muito novo. O problema é que lá atrás não souberam aplicar bem isso. E aí vem nos anos 90, e aí é um tributo aqui ao Falcone, pessoa com a qual eu trabalhei durante muito tempo, o conceito de gestão. E aí, onde esse quadro aqui não é nem para vocês entenderem, mas entendam. Ele cria quase que um tabuleiro aliando estratégia, tática e operação. E muitas empresas que hoje se destacam no alcance dos seus resultados é porque fizeram esse tabuleiro muito bem encadeado. Ok? Mas o que aconteceu? E isso é uma experiência prática minha. As empresas que até se destacam, muitas vezes em relação a metas para os acionistas, para os clientes,
em algum outro momento aquela mesma empresa vai sair penalizada por uma insatisfação do seu colaborador. Então, eu comecei a perceber que se fazia bem gestão, mas não se fazia bem a gestão com equilíbrio, porque as empresas acabavam que elas até batiam as suas metas usando esse sistema, mas elas não satisfaziam de forma equilibrada. Hoje, se a gente pensa assim, tá, e quem então seria um modelo dessa empresa que satisfaça todo mundo o tempo todo? Talvez seja aquela mesma pergunta que eu fiz no início da palestra. Existe o equilíbrio perfeito? A gente sempre vai estar penalizando em algum momento. Por isso a importância de você saber qual que é o seu DNA, qual o seu momento, e saber que na evolução da gestão que a gente vai buscar é justamente atender os diversos públicos, por isso ser uma alavanca para a sustentabilidade. E eu mostrei isso para vocês em indicadores que mostram empresas que se preocupam com N stakeholders, N tipo de clientes, elas têm um crescimento no seu faturamento maior do que aquelas que focaram só, de repente, num tipo de stakeholder. Então, gente, a gestão do equilíbrio, ela vai usar o sistema de gestão, tá? E aqui eu acho que crescemos muito, ainda mais falando em empresa brasileira, tá, gente? De anos 80 até 2010, a gente tem hoje empresas exportando gestão lá para fora. Eu acho isso talvez a coisa mais linda de você chegar no exterior e falar, não, eu não vim aqui sambar, eu vim ensinar você a fazer planejamento estratégico. Então isso para eles também deve ser uma coisa de outro mundo. E o Brasil tem muita chancela para isso, porque aqui é um local onde nós somos criativos, esse jeitinho bem utilizado, ele é positivo. Então o mundo da gestão com equilíbrio, ela vai usar o sistema em prol do cliente, do acionista, do colaborador e da comunidade. Vamos lá, cada um pensa uma empresa dessas onde vocês gostariam de passar pelo menos uma semana trabalhando. Ah, gostaria de conhecer essa empresa, ela parece ser bacana. Tem alguma dessas empresas que vocês não conhecem? Hermès Paris. É uma marca de luxo, talvez seja das marcas de luxo a mais sustentável. Por quê? Existe hoje um debate na questão da gestão do luxo, que muitas marcas, por exemplo, como Gucci, Louis Vuitton, no fundo fazem mastige, que é prestígio para as massas, que é uma forma de você vender muito produto e você conseguir difundir a sua marca e ganhar mais receita com isso. Louis Vuitton, Hermès, são marcas que ainda têm um foco muito forte na história, no seu DNA, em produtos de altíssimo nível. Por exemplo, uma bolsa Birkin da Hermès, ela custa em torno de 30 mil reais. E você tem que esperar X tempo numa fila para comprar. Então, quer dizer, é muito mais do que o produto, é toda uma aura. Diferente de você, por exemplo, entrar não vou falar marcas, mas assim, você vai em qualquer shopping de luxo, hoje você entra e você compra uma bolsa até por 300, um chaveiro. Então, a Hermès ela ainda preconiza muito essa qualidade extrema do produto. E eu quero que vocês reconheçam o que tem em comum entre a Ambev, McDonald's e Toyota. O que vocês acham que é um ponto em comum dessas três empresas? Ótimo. Processo. Então, quer dizer, é uma empresa que tem um DNA de processo. O que vocês veem em comum entre Google, McKinsey e Natura? Pessoas muito boas. Então, enquanto naquelas três ali, Ambev, McDonald's e Toyota, a gente tem processos muito bem definidos e se adequam a esses processos as pessoas, as tecnologias, na Natura, na Google e na McKinsey, a gente tem pessoas muito boas, extremamente talentosas e vai cair ali, qualquer problema eles vão dar um jeito. Então, por exemplo, a McKinsey é uma célula de gênios e o que cai de problema é quase uma fábrica que vai gerar algum tipo de solução. A Natura também busca, inclusive, preconizar o seu colaborador como um dos principais stakeholders. Google pega gente muito talentosa, dá 20% do tempo do trabalho para ela inventar o que ela quiser. Então, pergunta, o produto necessariamente é o foco nessas três empresas? Não. São pessoas muito boas e que com certeza vão criar produtos, mesmo que sejam produtos extremamente simples, porque era o que tinha que ser. O próprio Google, né, o trabalho, se vocês entram no slide, na tela do Google, é simples.
teve toda uma lógica, um trabalho intelectual de pessoas muito boas, mas o produto ele pode ser simples. E naqueles últimos 3, Disney, Hermès e Apple, o foco são que produtos, soluções muito boas. E para isso eu vou buscar pessoas que também não necessariamente têm que ser as mais geniais e processos que não precisam ser os mais críticos. O foco desse slide é a gente entender, e isso é um modelo do Nóbrega, que as empresas, elas encontrando um DNA, a chance delas se equilibrarem vai ser muito maior. E agora começa até uma reflexão individual. Eu sou um cara mais processual, eu sou muito controlado, organizado, eu quase que tenho uma indústria na minha cabeça. Ou não, eu sou o cara que tenho que me sentir bem, o foco sou eu, o que eu gerar, a empresa se adequa. Ou não, eu sou um cara que o que eu gerar vai ser extremamente extremado, meu produto, nem que eu durma pouco, mas o que eu fizer vai ser o mais relevante na sociedade. Comecem a investigar se vocês são, entre aspas, empresas mais de processos, pessoas e soluções. Num segundo momento, enxerguem se as empresas onde vocês trabalham têm mais um foco em processo, pessoas ou soluções. E vejam se existe uma palma forte ou uma palma fraca. O que é a palma forte? É aquela palma onde a gente casou. O risco é eu ser um cara extremamente pessoas e estar trabalhando numa empresa extremamente processos. Então fica aquela coisa sem reverberação. Então, fazer esse alinhamento, gente, e encontrar o DNA da sua empresa, vocês também como empreendedores, vai ser essencial para vocês desenharem o caminho de equilíbrio nas organizações de vocês. Até porque, gente, as empresas são como seres humanos. Elas têm ciclos de vida. Então, é fato, uma empresa que tiver no seu início, no seu startup, ainda mais empreendedores, você vai doar muito do seu tempo, sim, para aquele negócio. Então, até a satisfação do colaborador, se não tiver muito casado esse encontro de DNAs, vai ser prejudicado. Já numa fase de maturidade, onde o negócio está mais alinhado com processo, sustentação, ali eu vou poder pensar mais até na questão do equilíbrio pessoal e profissional. Então, o que é o equilíbrio perfeito? Primeiro ponto, não existe. Mas a chance de você equilibrar mais os seus desequilíbrios é estar muito claro de qual é o DNA da sua empresa e também qual é o momento da sua empresa. E aí você vai traçar claramente a melhor estratégia e sempre tendo essa aspiração do equilíbrio. E viver é como andar de bicicleta. Não pensem que equilibrei, parei e descansei. Eu até brinco. A vida é lidar com problemas. Se você não cria o seu, vem de fora. É quase como se a gente fosse um campo quântico atraindo coisas. Então, a pessoa que protagonisticamente cria os seus problemas, os seus desequilíbrios e cria planos para buscar resolvê-los, a chance dela não receber desequilíbrios de fora é muito menor. Então, a dica que eu dou é: gostem de viver se trabalhando, se equilibrando. Achar que um dia vão chegar em algum momento, agora eu vou poder parar minha bicicleta. Ela vai cair, isso é fato. E nas empresas, o que é esse girar a bicicleta? É o PDCA, e aí eu estou falando de novo do nosso amigo Falcone. É um método simples, mas de tão simples a gente não pratica. Eu acho que isso que é o mais interessante, porque inconscientemente, a gente usa PDCA. Todo mundo tem um perfume, uma peça íntima, alguma coisa preferida que usa até naquele dia que quer causar um certo impacto. Então você planejou, você viu que aquele perfume é interessante, aí executou, que é o do, né? E aí o check foi o quê? Um elogio. Nossa, esse perfume é bom, nossa, você fica bem com essa lingerie. E aí, o que é o act? Você padroniza aquele sucesso. Ou se não deu certo, nossa, esse perfume não é legal, você muda. Então, quer dizer, a gente faz isso no nosso dia a dia, mas nas empresas, vamos lá, empresas que não planejam, acho que hoje em dia está raro, né? Uma empresa que já começa não planejando, eu acho que teve muita palestra já na Endeavor ensinando vocês a planejar. Mas aí tem que executar, gente, e parece besteira, mas 50% das empresas, eu não estou mentindo, isso é prática, não executam o que planejaram. Aí a gente se pergunta, por que planejou então? Né? Mas aí tem aquelas que planejam, mas aí não medem, que é o check. E talvez aqui seja o elemento mais simples e mais importante, que é você medir se você chegou onde você tinha planejado. E aí, uma hora
que você mediu, vai ficar fácil. Bem, esse caminho tá bom, então eu padronizo, ou não tá bom, eu mudo. E, gente, rodei o PDCA uma vez, bati minha meta. Posso descansar? Não. A bicicleta não para. Lembre-se que equilibrar é conviver com desequilíbrio. Uma Ambev, se não botar uma meta um pouco mais hard, mais complexa, o concorrente pode vir e botar uma mais que ela. Então, quer dizer, o equilíbrio processual da Ambev passa por criar os seus próprios desequilíbrios. E tem o SDCA, né, gente, que é o padrão. Alguém aqui já ficou 5 dias sem dormir? Não consegue. A gente tem que ter o nosso SDCA, que é o Standard, que é o momento que a gente relaxa, até para no dia seguinte aprender um conhecimento novo. Temos um potencial mental. Como equilibrar, então, a gestão, gente? Eu falei de elementos. O que é equilíbrio, o que é stakeholder, o que é gestão, mas e como trazer equilíbrio com gestão? Então, aqui tem um aspecto que talvez seja uma dica muito importante para vocês, o conceito de competência. Resultados são fruto de competências. Isso é um preceito no coaching. Quando você tem uma meta que você não alcançou, saiba que falta para você alguma competência para aquilo. E competência tem 4 fontes. Potencial mental, por exemplo, não tentem me impor uma aula de física quântica que eu não vou ser um cara, não tenho esse potencial mental. O potencial mental é o que o nosso balde aguenta. Então você tem que, é quase que a gente brinca, né? Essa pessoa é águia ou é galinha? Tem gente que não tem potencial mental para fazer tal coisa. E o ponto alguém é só galinha em tudo? Conhecem essa metáfora? A águia que dá o voo alto, a galinha é aquela que cisca, mas não consegue. O ponto é que todo mundo pode ser águia em alguma coisa. E aí tem uma grande fonte de desequilíbrio. Você está num lugar onde você não é águia e você é galinha. Então, ter potencial mental é um ponto fundamental. Fonte, gente. Livros, treinamentos, curso. O ponto é que a gente ainda está muito acostumado com métodos antigos de estudar. Exagero de literatura ou de treinamentos. O que eu aprendi no coaching? Que as pessoas têm que usar mais o que elas já sabem do que aprender coisa nova. Isso é outro ponto de desequilíbrio, né? E por isso que eu falo, fazer mais artigo, dar essa palestra, de repente, se eu não tomar cuidado, vocês podem sair daqui mais desequilibrados do que equilibrados. Então, existem fontes e que devem equilibrar o racional e também o emocional. Demanda. E agora eu estou falando, das empresas onde vocês estão, quer que vocês se equilibrem mais? Essa é uma reflexão, porque não adianta nada eu também sair daqui cheio de ferramentas e chegar num ambiente que não valorize isso. Então, isso inclusive é uma constatação de pesquisa. O equilíbrio no local de trabalho está totalmente relacionado com a postura que o seu líder tem. Eu fiz no meu trabalho de mestrado 2 estudos de caso. E na mesma empresa, você tinha uma área extremamente insatisfeita e outra muito satisfeita. O problema é a empresa? Não, está muito associado com o líder ao qual você se subordina. A gente até fala, quando mudar o seu líder, está mudando a sua empresa. É aquela microcultura que você vai conviver. Então, analisem os líderes de vocês. Eles estão demandando que vocês se equilibrem, tenham competências e gerem esses resultados, porque geralmente eles pedem aqui, resultado. Mas o melhor líder, ele fala, resultado, qual competência que você precisa. É quase um poder de barganha. E motivação, gente. Não adianta nada você saber o que é bom para emagrecer e não ter essa atitude. Ou a mesma coisa para fumar e para se equilibrar. Por isso que se não passa pela emoção, a chance de ir para a ação é muito menor. O principal motivo de desequilíbrio, gente, então, é esse desbalanceamento entre a competência que eu tenho e o desafio ao qual eu me coloco. O que vocês acham que vai acontecer com alguém que não tem muita competência e recebe um desafio muito alto? O que acontece com essa pessoa? Ela vai ficar... ela não é competente e tem um desafio alto, ela vai ficar ansiosa, estressada. Por outro lado, alguém que é muito competente com um desafio baixo, o que vai acontecer? Desmotivação. Então, qual que é o caminho? E para isso não existe uma
teoria? É você buscar andar naquela curva onde x é igual a y e botar um deltazinho, mais 5, porque é justamente esse plus a mais, como a gente brinca, que te motiva e faz você crescer e expandir como ser humano. O ponto é, analisem se vocês estão muito naquele quadrante da competência baixa para um desafio alto, e aí negociem esse desafio com o sistema de vocês, mas também busquem ficar mais competentes, mas também vejam o outro lado. Pô, eu sou uma águia num lugar que estão exigindo uma galinha. Isso também é um motivo sério de desequilíbrio. E desequilíbrio vindo desse estresse. Então, ó, na gestão com equilíbrio, existem acordos de desafio do negócio com as competências desses agentes. E que competências são essas? A experiência que eu tive lá no INDG com Falcone e também do coaching é que existem 3 pilares de competência. Primeira coisa, entender o que você faz, gente. Conhecimento e tecnologia. Um grande fator de desmotivação no trabalho é você não dominar aquilo a que você se propõe a fazer. Experimentem isso que hoje vocês estão meio desequilibrados. Entra no Google e dá uma pesquisa muito rápida. Vocês vão ver quantas coisas existem sobre aquele tema que vocês nem imaginavam. Quer dizer, desconhecer aquilo ao que você se propõe é um fator sério de desequilíbrio. Mas é só isso? Não. Como eu falei, não adianta nada a gente estar num ambiente cuja liderança não estimula uma cultura de qualidade de vida. E, finalmente, adiantou eu aprender e ter esse líder se não tem método, se não tem ferramenta no seu dia a dia? Porque isso tem que estar como um item da sua avaliação de desempenho, tem que ser um item de gestão do seu tempo. Então, aqui entra o conceito de gestão, que justamente amarra os conhecimentos que vocês têm com o líder bom desenvolvido em gestão do equilíbrio. E o método de ferramenta sustenta, é o como que faz a coisa se perpetuar no dia a dia. E aqui, ó, está justamente esse caminho equilibrado para se desenvolver uma competência. Cada um agora pensa em alguma competência que quer desenvolver porque é a causa do não alcance do seu resultado. Então a dica que eu dou é, de 0 a 10, quanto de conhecimento vocês têm nesse tema? Esse é o primeiro ponto. Conhecer o que fazer no tema. Adianta conhecer racionalmente se não passa pela motivação? Não. É a coisa do não parar de fumar, do querer emagrecer e não conseguir, do querer equilibrar e não se conseguir. Então, a atitude, ir no querer, é o segundo ponto. E tem uma frase do Viktor Frankl que eu gosto muito. Quando você tem um porquê, o como vem. Eu vejo muita gente na consultoria, não, a gente aqui não tem ferramentas. Balela. Quando você quer, você entra no Google, você liga para o seu melhor amigo, você agora tem N formas de criar a ferramenta. O ponto não é esse, o ponto é que você realmente não quis, e muitas vezes não quis porque não conhece direito. Então, gente, por isso que eu falo, é questão do equilíbrio, eu acho até que eu quero mais do que conheço. Eu fiz mestrado, trabalho há 10 anos com isso, mas estar aqui com vocês para mim é fundamental, porque no dia que eu estiver muito sólido no conhecer e no querer, aí talvez eu abra uma religião, que é o poder, trazer ferramentas e virar aqui um guru. Brincadeira, não é o meu objetivo, não acredito em gurus, até porque o caminho do equilíbrio é muito individual. Cada um é guru de si mesmo, tá? E aí, gente, os resultados vêm dessa competência desenvolvida de forma equilibrada. Esse framework, ele é fantástico, assim. Várias coisas na minha vida que eu não virava a chave, eu meio que passei por esse pipeline, por esse filtro, e eu vi que ou eu tinha parado no querer, ou no próprio o que fazer, no conhecer, para ir chegar para o como fazer. E talvez agora venha a dica, né? Como fazer isso no dia a dia. Conhecimento, gente, é treinamento. É ler mais sobre o assunto. A gente lê pouco, né? A gente lê muita besteira. Então, quer gerar bons resultados no trabalho? Gente, dominem, sejam experts, sejam bons no que vocês fazem. Mas adianta só ficar lendo um monte de coisa? Não. Tem que também querer fazer. E o coaching foi uma ferramenta que eu vi que ajuda as pessoas a até usarem melhor o que elas têm. Porque é o que a gente fala no coaching, somos sopradores de brasas. A gente não põe mais álcool, mais fogo. A gente sopra uma brasa que já está dentro de cada um de vocês. É botar para fora esse monte de conhecimento que já se tem. E aí, tendo conhecimento e atitude, o como vem.
E aí são trabalhos de consultoria, que é ir na prática, é fazer ferramenta, mapear processo, enfim. O grande risco é eu ir na sua empresa fazer uma consultoria e você nem entender do que eu estou falando. Vai virar aquele famoso bucão para apoiar monitor de computador. Ou o contrário, eu também fazer um trabalho de treinamento e achar que a empresa agora, né, digamos assim, dessa palestra vai todo mundo agora sair daqui mais equilibrado. De repente, o melhor dessa palestra foi botar a chama em vocês. Agora, vocês buscando se realmente querem se equilibrar e depois fazendo atitudes práticas no dia a dia, aí sim vocês vão gerar o resultado. E a pergunta é, gente, qual que é o blend? Que mistura é essa que vocês precisam? Nunca se é só conhecimento ou só atitude ou só habilidade. O ponto é, algum desses três aspectos é o gargalo de vocês. E se desenvolver com uma metodologia mais adequada, vai ser uma alavanca para o equilíbrio. Ok? Depois esses slides todos vão ser colocados na internet para vocês. Vamos fazer um exercício, então, só porque fica uma coisa muito etérea. Vamos pegar aqui uma empresa, vamos brincar de consultoria agora. Me ajudem, me deem uma empresa que vocês acham que está desequilibrada. Ou até se alguém quiser aproveitar o momento e abrir a sua vida, pode falar, eu estou desequilibrado, me ajuda. Alguém quer até fazer o seu próprio caso da empresa sem citar o nome? Ó, temos aqui 100 consultores. Você quer fazer? Então tá, primeiro ponto, gente, é a gente entender que existe um desequilíbrio. Aí eu te pergunto, quais os desequilíbrios na sua organização, enfim, nessa empresa que você está me falando? Oi? Dores de crescimento. Uhum. Então, ao mesmo tempo que mudar a pessoa, ela está quase virando para ser o maior impossível. O que era para ser solução pode estar fazendo parte do problema. É uma coisa assim, bem complexa. Eu me vejo tentando, pensando assim, descobrir o que faço por certo. Uhum. Faço por isso, posso entrar em detalhes um pouquinho. Não, mas com esses dados já dá para a gente fazer um exercício. Então, para vocês verem que tudo que eu falei dá para aplicar num caso como esse, eu vou voltar alguns slides para a gente voltar lá no PDCA, que talvez seja o ponto, o método mais interessante para vocês aplicarem no dia a dia. Então, o primeiro ponto que ela trouxe para mim foram alguns elementos do problema que você está vivenciando. Mas não sei se vocês repararam no discurso dela, ela falou mais de causas de problema do que de problema em si. Isso é muito comum quando a gente está resolvendo um desequilíbrio, seja pessoal ou profissional. A gente fala da relação líder e liderado que não flui muito bem, de tecnologias, da dor do crescimento, mas ela, para eu começar a ajudá-la, ela tem que deixar muito claro para mim, olha, o meu desequilíbrio é, o meu produto tem baixa qualidade, o meu produto está custando mais do que poderia, as pessoas estão estressadas. Então, o que são esses elementos que eu estou dando para vocês? As dimensões da qualidade total, que no fundo são as dimensões do equilíbrio. Então, eu te devolvo a pergunta e faço, isso tudo que você me falou está impactando numa receita menor do que vocês poderiam, num custo maior do que vocês poderiam ter, numa moral dos trabalhadores abalada, em prazos de entrega e níveis de serviço de atendimento ruins, segurança. Te dei 5 possibilidades. O que você diria que é o desequilíbrio maior? Eu diria até que
Uhum. A minha organização é produto. Legal. E ela está em qual fase daquele ciclo? Ela está no comecinho, no crescimento. Ok. Então, uma empresa em crescimento são metas de receita. Não necessariamente o lucro já é a meta principal. O momento é de crescer, aquele vamos que vamos. Sim. Mas aí que é a importância desse slide, a gente saber que existem vetores, existem pegadas. Por exemplo, uma empresa, a gente que já começa no seu startup. Não, se eu não tiver lucro, eu nem abro. A gente não teria quase negócio nenhum. No crescimento, concordo, a gente já tem que pelo menos pagar as contas. Mas ainda assim, o foco tem que estar o quê? Em expansão de receita. E isso tudo que que você me contou, eu te pergunto. Hoje, vocês poderiam ter uma receita maior do que a que vocês têm? Ok. Você está ouvindo? Tá. As pessoas têm que estar ligadas a isso. Aí a gente esbarra em duas questões que eu tenho uma certa dificuldade de resolver. Porque a maioria das pessoas faz parte do processo produtivo. Uhum. E daí certas flexibilizações são difíceis. Do horário. Ok, uma empresa de processo realmente ela vai ter uma categorização muito maior. Flex time, part time é mais difícil em empresas desse tipo. E eu até sou a favor de entrar numa linha mais, vamos resumindo aí, mais humana, mais equilíbrio, mas as pessoas não estão preparadas para isso. E outra, a justiça trabalhista, muito menos. Tá, então a gente também está vendo que o problema é outro, complexo, né? Porque é somos nós nos equilibrando, mas tem que ter o quê? A harmonia com o todo. E muitas vezes um sistema trabalhista vai ser um grande fator de desequilíbrio. Mas vamos olhar aqui o que está no nosso recorte, gente, porque sempre tem uma parte que é nossa, que nós podemos atuar. Nesse seu caso aí, você me falou, o meu problema é que a minha receita poderia ser maior do que é hoje. Com o mesmo ferramental. Com o mesmo ferramental. Qual desses três aspectos você acha que hoje é o gargalo na sua empresa? Falta conhecimento no que vocês fazem, falta um ambiente de liderança que promova um ambiente de trabalho melhor, metas de receita bem colocadas, ou falta gestão, método e ferramenta? Se a gente escolhesse um para dar um tiro inicial. Provavelmente seria a gestão. Ok. É interessante você falar isso, que 70% das empresas, elas sabem o que tem que fazer, o líder está bem motivado, mas falta ferramenta prática para ir para o como. Eu acho que muitas vezes ferramenta prática é desculpa. Uhum. Mas então seria desculpa para o quê? Para falta de conhecimento ou de liderança? Para as pessoas envolvidas. Você pode achar muito ruim a cadeira que você senta e culpar a cadeira pelo seu pequeno desempenho. Então você está falando da alta liderança, que tem a ver com essa... em todos os níveis. Essa motivação ali. As pessoas elas até usam a coisa da ferramenta como uma desculpa para a sua falta de motivação. Tem uns que sim, outros dão um jeito. Então reparem, gente, que se a gente fosse categorizar a empresa que ela falou nesse nível de desenvolvimento, existe uma nuvem cinza ali entre atitudes e habilidades. Isso. É uma empresa onde eu tenho que insistir fazendo vários treinamentos? O foco lá está muito mais em trabalhar atitude. Você até falou da cabeça desse líder. De repente ele é um líder potencial fantástico, mas está com as atitudes erradas. E enquanto a gente não nivelar essas atitudes, não vai adiantar nada também trazer um monte de ferramenta. A gente vai até poder queimar boa ferramenta. Isso aconteceu muito com Balance Scorecard, planejamento estratégico e até a gestão da qualidade total. Porque se vinha para o mundo da consultoria quando as pessoas ainda não tinham uma atitude de equilíbrio. Aliás, isso talvez seja o principal aprendizado que a gente tenha com os japoneses. Quando eles falam de qualidade total, isso aqui, a ferramenta, vai ser o último ponto. Existe o quê? Uma postura de equilíbrio. Não adianta nada, por exemplo, eu vir aqui falar para vocês sobre equilíbrio e eu ser um cara grosso,
tosco, enfim, desequilibrado. Então, o primeiro ponto para você ir para o como é saber o que é esse equilíbrio, se desenvolver no mesmo, para aí sim trazer as ferramentas. Faz sentido para você? Faz. O maior desafio mesmo é fazer as pessoas se sentirem comprometidas. Elas têm que ter, é bem simples, elas têm que ter um benefício em dinheiro, de preferência, Sim. em primeiro momento, Digamos, de acordo com o empenho deles. E isso é muito difícil mensurar, dependendo da tarefa, é sempre passível de muita discussão. E aí eu falo de novo, a legislação trabalhista não ajuda. Eu sempre falo, qualquer um é capaz de trabalhar 12 horas num dia, vamos supor, mas não todo dia. eu entendo o que você está falando, só que eu devolvo para você, e isso é uma atitude muito de coaching. Até um vento contra você pode fazer você ir ao favor dele. Estou usando uma metáfora da vela. Então, para tudo há um jeito. E existe o limite, claro, mas existe muito que pode ser feito dentro do seu sistema. Igual a nós, gente, viver em São Paulo, alguém vai conseguir estar equilibrado 100%? Não, mas existe a sua parte. E eu não estou falando de São Paulo, estou falando do mundo. Então, o objetivo é, recorta qual que é o seu pedaço, faz uma contingência para o que não é seu, mas para o seu, você pode trabalhar essa motivação, essa demanda, fontes de conhecimento e ver se você está com as pessoas certas com potencial mental. Porque, eu repito, não adianta nada você querer formar um bando de águias e ter só as galinhas. Tá bom? Então, gente, eu dei aqui um exemplo rápido. Isso é um trabalho... a Luana está aqui da Brava, são consultorias que levam no mínimo 6 meses, gente. Trabalhar equilíbrio e a mesma coisa na vida. Ninguém vai sair de uma palestra já mais equilibrado. O que eu quero aqui é motivar em vocês essa chama e saber que dá para fazer isso na empresa e na vida pessoal também. Quantos minutos me faltam? 15, ótimo. Então, estou dentro do meu calendário. Gestão do equilíbrio, gente, também é a gente ver aquela metáfora da galinha. Será que eu sou uma águia desperdiçada? E eu provoco vocês a tentarem se enxergar em algum desses 4 quadrantes. Isso é um modelo do Herman, que eu acho um modelo interessante, que ele categoriza tipos de personalidade a partir da dominância cerebral. E eu provoco vocês. Grande chance de vocês estarem desequilibrados é vocês serem pessoas extremamente sintéticas e estarem num trabalho extremamente administrativo. Ou o contrário, alguém extremamente analítico atuando como um trabalho muito colaborador. Então, existem testes, eu até recomendo que vocês pesquisem. Isso são perguntas rápidas e vocês encontram qual que é a dominância cerebral. E isso vai fazer que vocês até definam melhores locais, melhores DNAs para propagar a palma de vocês. Empresas de produto, empresas de processo ou empresas de pessoas. Vamos pegar uma Ambev da vida. A Ambev, vocês acham que ela tem profissionais de mais de qual tipo? Mais no administrador. Mas imagina que o CEO da Ambev fosse também administrador. A Olivetti, né? Aquela empresa que faz muito bem, tem um processo ótimo, mas que como não pensa muito no imaginativo, no inovador, estrategicamente ela pode estar com risco. Então o ponto é, equilibrem esses perfis, tanto na empresa quanto na equipe de vocês, e digo mais, dentro da vida de vocês. Eu mesmo, eu sou um cara muito mais SD, sintético, mas se eu não tiver o mínimo de administração para chegar certo no horário da palestra, para fazer um slide que as pessoas consigam ler, adiantou eu ter todo aquele potencial mental? Então, o bom, gente, é a gente buscar qual que é o nosso drive, qual que é o nosso vetor, o talento, mas ver se não existe algum outro ponto que pode estar escondendo o seu vetor. Eu sou contra também aqueles trabalhos de desenvolvimento que tornam você um pato. O que é o pato? Ah, não, você é muito sintético, mas você tem que ser mais administrador. Aí me enfia em um monte de curso de processo, gestão do tempo. O que vai acontecer? Eu vou ser sintético, administrador, colaborador, mas nada direito. Igual o pato, anda, nada, voa, faz tudo, mas ninguém lembra do pato como uma referência. O legal é você saber, ó, eu tenho esse drive,
e vou analisar se não existe algum outro ponto que está aniquilando o meu vetor. Outro ponto interessante no equilíbrio, na gestão do conflito, é você se colocar fora de si. Como eu falei, olhar a floresta. Muitas vezes desequilíbrio é porque a gente está muito só na nossa posição. Então, um exercício interessante é se colocar na cabeça de quem você está conflitando, depois na posição de quem que vai ser o cliente daquela negociação, e às vezes até fazer uma quarta posição, do tipo, o que o Einstein falaria se estivesse vendo o meu problema? O que o André, que deu a palestra lá de manhã hoje, falaria se estivesse vendo o meu problema? Então vamos fazer aqui um exercício rápido também. Um tema polêmico, gente. Eutanásia, aborto, cota, enfim. Queria um tema bem polêmico de vocês. Cota nas universidades? Bacana. Eu queria agora uma pessoa que é bem a favor das cotas, um defensor desse tema. Um voluntário. Vamos lá, gente, vai ser legal esse exercício. Não tem ninguém não que é bem a favor? Não, é porque o exercício, eu quero ver quase transpiração. A pessoa vai ter que defender muito. Ou então a gente pode pegar outro tema também. Vamos pegar o tema do aborto. Alguém aqui é a favor do aborto? Ótimo. Eu gosto disso, gente. Eu. E quem que é contra o aborto? Ok, vamos pegar esses dois aqui na ponta. Tem como dar um microfone para ele também? Então, você é contra, né? E você tem argumentos contra isso, e você é a favor. O que eu falei ali, gente, no slide anterior? A importância de se colocar no modelo do outro. Então, agora, durante 3 minutos, só para a gente não passar do nosso horário, você vai argumentar contra o aborto e você a favor. Entendeu? Vocês vão conversar agora. Isso. Sacanagem. Ah, mas eu não falei que ia ser fácil, mas é isso que a gente precisa fazer na negociação, se colocar no modelo daquele com quem a gente está digladiando. Então eu quero ouvir, eu estou em dúvida, e eu queria ouvir de vocês algum argumento. Por que você é contra? Ele é a favor, mas no exercício agora ele é contra. Meu amigo, você me tirou o chão. Eu não consigo defender, porque realmente eu sou muito a favor. Eu não consigo ser. Eu sou muito. Ih, ó. Me embananei, mas. Isso acontece, hein? Bom, para resumir, eu acho que tinha que ser permitido, tinha que ser legalizado, tinha que ser tudo. Totalmente isso, porque eu acho que são opções. As pessoas, muitas vezes, uma gravidez pode aparecer sem planejamento, sem querer, não ser bem-vinda, gerar uma criança que é um problema, que vai trazer um problema, que será um problema, e muitas vezes baseado em religião, as pessoas falam, foi Deus que mandou. Eu acho que tem que ter muito mais razão do que emoção nisso. Isso é minha opinião, né? Uhum. Eu posso estar comprando uma briga braba aí com muita gente, mas eu acho que aí... Enfim, tem que ter vetor. Exatamente. Tem que ter opinião é forma de encarar a coisa. A dica que eu dou, e eu vou dar para você agora, de repente você vai conseguir. Sempre, gente, no conflito, existe algum aspecto onde os dois estão falando a mesma língua. Sempre existe um valor superior. Tem até um vídeo, não sei se vocês viram, da Argentina, que... Tem como botar o vídeo? Eu não sei se é daí ou daqui, que é um vídeo da seleção argentina, ainda mais agora que a gente está em período de Copa. É só mexer aqui, né? Da Argentina, né? Não, mas ele serve como... Ótimo. Vamos botar aqui o videozinho. Ah, não tem, gente. É um vídeo, não sei se vocês conhecem, que é um balão abraçando um cacto, uma galinha que está para ser cortada a cabeça. E no final, o que existia em comum naquele grupo?
a paixão pela seleção argentina. Então, nesse momento, o cacto abraça o balão, o amante sai de dentro do armário e abraça o marido. Por quê? Foi gol da Argentina. Então, existe um gol da Argentina, um gol do Brasil, num conflito. E agora eu queria saber de você, por que você é a favor do aborto? Não, mas aproveita, pratica o exercício. Então, no mundo moderno de hoje, o aborto tende a facilitar a vida das pessoas, como foi comentado, uma coisa indesejada pode-se livrar-se do problema fazendo o aborto. A ciência está aí hoje para ajudar as pessoas no seu dia a dia a facilitarem o aborto. Então, se vier a legalizar o aborto, vai facilitar o nosso dia a dia profissional e pessoal. Ele convenceu, né? Enfim, mas o que foi legal? Fazer esse roleplay aqui, porque agora você já sabe o que ele ia te falar. E aí você já se prepara. Planejamento. Então, no fundo, negociação com equilíbrio é isso. E muitas vezes, só de se colocar no lugar do outro, gente, a gente resolve. Façam esse experimento. Alguma coisa que vocês estão vivendo hoje, se coloca no lugar daquele com quem vocês estão se opondo. Muitas vezes era uma questão de perspectiva. E fazer isso também é um elemento importante para o equilíbrio. Liderança, gente. Achar que você vai ser uma pessoa só com todos os seus liderados é o maior risco. E, de novo, tem que se equilibrar foco em resultado e em pessoa. Um líder carrasco que só fica cobrando meta, com uma pessoa que, de repente, está extremamente desmotivada, ela não vai obter, então, o resultado. O líder inteligente, ele analisa qual o perfil de cada liderado e em cada tarefa. Isso é o conceito de liderança situacional. Seria até um tema interessante para Endeavor trazer aqui. Como ser um líder melhor com cada tipo de pessoa em cada tipo de situação. Eu mesmo, você pode me dar total liberdade para vir aqui dar uma palestra, mas se eu tiver que fazer essa palestra em francês, de repente o meu líder teria que sentar comigo, trabalhar um pouco algumas inseguranças que eu tenho em relação à língua. Então, a mensagem que fica é equilíbrio também na liderança. E vocês, gente, por onde começar? E aí, agora, eu não queria entrar em achismos, mas em fatos e dados. Como eu falei, em 2007 eu fiz essa pesquisa de mestrado, foi lá na COP, na engenharia. Então, imaginem o meu desafio, falar de equilíbrio pessoal e profissional na casa dos engenheiros. Mas é possível, já que eu sou engenheiro de produção, era uma cátedra de gestão da inovação, vocês viram como a questão do equilíbrio está na pauta das organizações, então demos um jeito. Então, como tudo, né, a gente tem que botar as coisas em caixinhas, em rótulos. Então, a gente criou esse frame, que existe a vida e existem vivências pessoais e vivências profissionais e que se misturam. Por isso que é aquela coisa, eu tenho que equilibrar a minha vida profissional com a minha vida pessoal. Existe um risco nesse tipo de frase, porque aí você admite que existem dois blocos, quando na verdade existe uma coisa só, que é a vida. E você vai ter vivências que, ora, vão se misturar ou não. Então, esse é o primeiro aspecto. Os dados da pesquisa mostraram que as pessoas estão mais satisfeitas na vida, percepção, óbvio, e ali tem uma nota, 76,95 é o verde, satisfação da vida em geral. Quando elas param para pensar como é que está o meu lado pessoal, como é que está o meu lado profissional, aí a nota cai, que é o famoso conceito da análise, né? Quando a gente pensa no todo, a gente, deixa rolar. Quando você para analisar como é que está a sua própria vida, aí que o bicho pega. Além de professor, eu também sou fotógrafo. E eu estou fazendo um projeto de fotografia onde eu fotografo pessoas vivendo a sua situação de equilíbrio. Eu mandei assim para alguns amigos no e-mail. Gente, queria fotografar vocês. E, por favor, me digam uma situação que vocês usem no dia a dia para se equilibrar. E eu fiquei chocado, que muita gente me respondeu assim, poxa, André, você me fez refletir que eu não tenho um ritual para eu me equilibrar. Então, isso é muito sério. A gente não para pensar. E quando vem essa pergunta, né, a gente, poxa... Por isso que a nota na vida, a pessoa dá qualquer nota, 8, 9, mas quando ela começa a quebrar, a pessoa é profissional, a coisa cai. Eu fiz aqui algumas correlações para mostrar que existe algum tipo de relação entre satisfação das vivências pessoais com a satisfação de vida em geral e a satisfação nas profissionais com a vida em geral. E não sei se vocês conseguem imaginar, eu não posso traçar uma correlação porque só são 41 pontos.
para fazer esse tipo de análise regressiva, precisaria de uma amostra muito grande. Mas aqui a gente já tem uma amostra. Onde vocês acham que existe uma tendência maior, uma proximidade maior dos dados? Ali ou aqui? Do lado esquerdo ou do lado direito? Onde que vocês acham que existe se a gente traçasse uma reta, quase que eu somasse aqui, ó. Aqui a gente tem esse tamanho de bolo. Aqui a gente pensa que isso aqui é um outlier, tá, gente? Que é um conceito da estatística. Essa pessoa aqui, ela tem uma satisfação de vida pessoal 100 e ela está com um profissional 40. Não sei se isso a gente considera, mas olhem o tamanho dessa mancha e olhem o tamanho dessa mancha aqui. Qual mancha que é menor? É na esquerda. Aqui, ó, existe uma dispersão maior dos dados. Vamos considerar esse outlier, que é uma coisa que a gente faz. Aqui, ó, percebam que existe meio que quase que um peixe. Aqui existe o quê? Uma profusão de dados. E se eu traçasse aqui um R, uma correlação, qual que é a constatação? Quem se acha mais satisfeito nas vivências pessoais tem uma tendência a ser mais satisfeito na vida em geral. Tá? Isso tudo, repito, tem que ser confirmado em pesquisas com muito mais gente. Isso aqui só são indícios. Apesar de apresentar as próximas conclusões, a gente precisa que vocês, cada um aqui, se enquadre num desses 3 tipos de equilíbrio. O que é o extravasamento, gente? Para eu estar satisfeito no meu lado pessoal, eu tenho que também estar satisfeito no meu lado profissional e vice-versa. São aquelas pessoas que se misturam, o extravasamento tem esse nome. Compensação é o contrário. São aquelas pessoas que entendem que um briga com o outro. Se eu ficar satisfeito no meu pessoal, eu já estou admitindo que eu vou ficar insatisfeito no profissional. E vice-versa. E o segmentação são pessoas que acham que não tem relação nenhuma. Já teve um período da minha vida que eu estava muito bem no profissional e isso não afetou em nada o meu pessoal. Em outras épocas isso aconteceu. Quer dizer, não existe muita relação de causa e efeito. Cada um de vocês se enquadra em algum desses 3 modelos. É um exercício bem interessante esse, não é tão rápido, mas assim, com algumas perguntas eu conseguiria ajudar cada um de vocês. E aí o que acontece? Nessa amostra de 41 pessoas, olha só, a maioria já percebe a coisa do extravasamento, que é o quê? A relação comunicante entre, se eu estou muito bem no meu pessoal, isso vai de alguma forma afetar o meu profissional. Vice-versa também. Só uma pessoa segmentou, gente. Falou, não tem nada a ver. E olha que interessante, as pessoas que estão no extravasamento, elas tendem a ter uma satisfação no pessoal profissional na vida maior do que quem está na compensação. Essa pessoa de segmentação, que só foi uma, olha que interessante, ela deu nota 100 para o pessoal, nota 0 para o profissional. E aí eu perguntei, qual que é a sua satisfação na vida em geral? Taca 100 também. Então, realmente é alguém que não está nem aí. Eu realmente não sei como é viver dentro daquela pessoa. Né? Imagina, alguém que está 0 no profissional e está felizão da vida, não sei. Mas a gente respeita, são modelos. Nesses respondentes, a gente acabou então vendo o quê? Que a relação mais forte entre equilíbrio e satisfação de vida em geral não estava antes da reflexão das horas, porque eu pedia para cada um botar assim, quantas horas você dedica para o seu trabalho, para o sono, para elementos pessoais, e isso talvez tenha sido o ponto mais crítico da pesquisa, porque quando você senta e põe no papel, bem, eu estou indo ao cinema X hora, eu estou dormindo tanto tempo, e você responde, e aí, que nota você dá agora para o seu equilíbrio? A coisa cai. Era crítico. Então, é muito importante fazer essa pergunta antes e depois da reflexão das horas. Então, percebam como, depois da reflexão das horas, a coisa vai se aproximando. Até chegar ao ponto, gente, que é o último quadro, que é a satisfação, a percepção de equilíbrio depois da reflexão de horas com a satisfação de vida. E eu não sei se vocês estão conseguindo ver, quanto mais as pessoas percebem equilíbrio, mais elas tendem a estar satisfeitas. Então, vejam como foi quase que se aproximando essa dispersão. Então, começou nesse mundo aqui,
E conforme as pessoas vão pensando sobre o seu equilíbrio, sobre as suas horas, o que acontece? Essa massa de dados vai se comprimindo e a gente constata, e aí para isso teria que ter uma pesquisa com muita gente, que se equilibrar, perceber equilíbrio, vai influenciar a sua satisfação de vida. E por que eu falo de percepção, gente? Pergunta, alguém que trabalha 15 horas está desequilibrado? Depende, gente. De novo, eu vou lembrar aqui da Brava, Beto Sicupira, um dos maiores empreendedores desse país, trabalha bastante, né? A gente uma vez conversando com ele, e ele falou, é uma pergunta que se faz, e aí, você se sente equilibrado? Sim, porque eu gosto tanto do que eu faço, eu estou tanto no meu talento, que já não fica mais essa coisa, isso é pessoal ou isso é profissional. De repente, é muito melhor para ele ficar no trabalho 15 horas do que ficar em casa vendo o quê? HBO? Não sei qual. Para ele, estar 15 horas ali é um momento onde ele se realiza, onde ele ajuda o mundo de alguma forma. Então, não existe o equilíbrio teórico. Seria uma conclusão do meu trabalho, é muito bom dormir 8 horas, trabalhar 8 horas e ter 8 horas de pessoal. Não, cara pálida, cada um vai ter um modelo. Por isso que é percepção. Tem gente que está nesse modelo, aliás, é interessante que a pesquisa é extensíssima. Vocês vão ver lá extratos, por exemplo, de tipo, funcionário público, que teoricamente teria que ser mais equilibrado, eu perguntava para eles, você se percebe equilibrado? Pior do que esses grandes executivos. Indicando que dormir 8 horas, trabalhar 6 horas algumas vezes e ficar com 10 horas aí para você fazer o que você quiser, não necessariamente é o ponto para se equilibrar. Então, gente, essa foi uma conclusão bem interessante, é percepção do equilíbrio, tá? Em relação aos cases que eu estudei, a importância de estar na estratégia, de estar na alta direção, não adianta nada vocês serem equilibrados se vocês não estão em um ambiente equilibrado. Para cada um aqui a dica, conversei com muita gente, começa, gente, com autoconhecimento. De novo, tem que se conhecer, igual aquela competência lá da empresa. Depois, trabalhar a disciplina. E, finalmente, planejamento. Existe gestão do equilíbrio para cada um de vocês. Existem ferramentas, Excel, basicamente um checklist, aquela matriz importante, urgente, enfim, qualquer treinamento em gestão do tempo vai ajudar vocês nessa parte de planejamento. Conclusão, gente. É uma bicicleta, tá? E, propositalmente, eu coloquei aqui uma roda muito maior do que a outra. Existe uma roda que é a organização. As organizações onde vocês atuam podem desenvolver muito equilíbrio. E aí é diagnosticar aquele trabalho que eu fiz com a colega. Quais os problemas, definir metas, adequar as competências, rodar o seu PDCA. Mas, gente, se não começar com vocês, porque quem está aqui na minha frente não são empresas, são pessoas. E vocês, percebendo que estão em um ambiente que não está sendo equilibrado, gente, vocês têm total poder para mudar. A vida é isso, é se colocar no local correto, onde seus talentos reverberem. E aí, a dica, né, um passo a passo para vocês. Identifiquem os problemas críticos de vocês, campo afetivo, acadêmico, trabalhem as competências naquele o que, porquê e como. Leiam, façam coaching, façam consultorias pessoais, usem ferramentas, acompanhem as metas, premiem-se, isso é uma coisa que é importante, celebrem o que vocês cresceram e, de novo, girem o PDCA. Não pensem que vão um dia chegar no lugar, posso sentar agora. Pelo contrário, todas as grandes celebridades, destaques em suas áreas, quando elas estavam no topo, o que elas fizeram? Elas se reinventaram. E isso é a mesma coisa com as organizações. Então, assim como nas empresas, encontrar o seu talento, o seu vetor, o seu DNA, vai ser fundamental. E aqui talvez seja o principal slide dessa palestra. Então, gente, 2 minutinhos de reflexão para vocês pensarem quem são vocês, que talento é esse. Eu sou mais pessoas, mais processo, mais produtos. E as perguntas são aquelas ali, isso é bem coaching. O que você ama fazer? O que os outros falam para você que você faz muito bem, a ponto de te ligar no celular, pô, me dá uma dica. E como ganhar dinheiro com isso, gente? Afinal, somos capitalistas, ok? Então reflitam, o que eu amo fazer, o que os outros falam que eu sou muito bom e como girar essa máquina, transformar isso em dinheiro, sustentabilidade. Achar esse talento, gente, vai ser 50% da busca do equilíbrio. É o caso do Beto que eu dei. Ele gosta tanto do que ele faz que até quando ele trabalhar 15 horas, ele vai perceber.
o equilíbrio. Talvez aqui a gente tenha uma coisa com a Copa, né, que o Brasil... O que tem de Brasil na questão do equilíbrio, gente? A flexibilidade, o calor humano, todo mundo que vai lá para fora, a gente é muito bem recebido, as pessoas gostam, chegando com uma boa abordagem, claro, mas isso serve para qualquer pessoa. Por quê? Porque a gente equilibra gerar resultados, somos bons, temos grandes conquistas aqui, mas também temos um lado humano muito forte, talvez seja isso que o mundo esteja precisando hoje. Então, gestão vai ser a ferramenta que vai consolidar o nosso lado positivo em algo construtivo e que nos diferencia. Equilíbrio, gente, repito, é conviver com desequilíbrio. O que seria da noite se não fosse o dia? O que seria da saúde se não fosse a doença? Então, agradeçam os desequilíbrios de vocês. São eles que fazem a vida ser mais interessante. No dia que vocês tiverem um equilíbrio perfeito, é o que eu falei. Vocês não precisam mais estar aqui, porque vocês chegaram no ambiente dos avatares. O nosso objetivo é lidar com pequenos desequilíbrios. E aí, agora, o ponto crítico, né, gente? A gente, por exemplo, eu faço isso tudo comigo necessariamente para o processo? Não, é a busca da harmonia, que é estar em equilíbrio com o todo. Então, busquem um ambiente onde o equilíbrio de vocês vai reverberar maior, porque o grande risco é você ser equilibrado num ambiente desarmônico. Okay? Então, busquem um ambiente onde seja harmônico para vocês, onde o equilíbrio de vocês seja entendido. Pessoas que aceitem vocês como vocês são, trabalhos que respeitem os talentos que vocês têm. Talvez essa seja uma das principais razões da falta de equilíbrio. Nos trabalhamos tanto internamente, mas não harmonizamos com o ambiente. E aí, quando a gente fizer isso, seja na vida ou na empresa, a gente está no talento, equilibra e vai para a qualidade total ou harmonia. Então, esse é um caminho, é uma sugestão, é a minha leitura, não é a melhor nem a pior, é um tema extremamente complexo. Eu acho que eu fui também muito corajoso de vir aqui falar sobre equilíbrio. É um tema que geralmente a gente vê em questões mais filosóficas, espirituais, mas, repito, as empresas têm um grande potencial nisso. As empresas transformam a sociedade hoje. Então, falar de equilíbrio dentro do ambiente organizacional vai ser fundamental para que a nossa sociedade, enfim, o mundo, seja um lugar melhor para a gente viver. Então, essa foi a mensagem. O desafio é equilibrar, satisfazer diversos stakeholders, inclusive vocês. E com isso tudo que eu falei, gente, primeiro passo que cada um de vocês vão dar a partir do momento que saírem daqui. Falei de um monte de coisa, vou deixar a bibliografia, aproveitar aqui e fazer um jabazinho meu. Esse é o meu projeto de fotografia que eu falei para vocês. Tem um Twitter, quem quiser seguir. Resumindo, a gente está muito cansado de ouvir, falar e pensar racionalmente sobre equilíbrio. A gente precisa sentir mais isso. E eu estou usando a fotografia, a arte, para falar desse projeto. Então, quem quiser diariamente receber alguma gota de equilíbrio no seu computador, no seu celular, e ver uma foto, e que se isso toque o coração de vocês, isso se transforme em ação. Esse é o meu objetivo. Trabalho como consultor, professor, mas como fotógrafo, meu objetivo é equilibrar o discurso do equilíbrio. Esse é o meu mini currículo. Então, sou engenheiro, mestre, coach, enfim. Mas o que mais importa, gente, é que eu sou um estudante igual a vocês. Estou tão desequilibrado e estou buscando também este equilíbrio, tá bom? Então, muito obrigado. Espero que tenha sido muito útil. Para mim foi bastante importante. E, mais uma vez, obrigado, Luana, por você ter permitido esse momento. Aqui está a bibliografia. Então, equilíbrios para todos nós. Um abraço. Tchau. Acho que a palestra foi super esclarecedora, super boa para todo mundo, proveitosa, mas quem tiver alguma pergunta, pode levantar a mão. A gente está com tempo um pouquinho, mas dá para a gente... Primeiro, parabéns pela palestra. Você conseguiu sintetizar um assunto tão complexo aí de uma forma muito clara. Uma pergunta com duas vertentes rápidas. Uma focada no indivíduo, outra nas organizações. Eu acho que o que você colocou aqui de equilíbrio é uma necessidade e um desejo de todas as pessoas e organizações. Agora, na tua experiência como consultor, como é que você vê a evolução nos últimos, 5 ou 10 anos, no sentido das pessoas, dos indivíduos e as organizações efetivamente estarem trabalhando, inclusive usando algumas dessas técnicas, para procurar melhorar a situação de desequilíbrio ou de equilíbrio
tanto a nível organizacional como pessoal? Legal. Então, eu estou bastante otimista. Eu comecei a trabalhar como consultor em 2000 e, olhando um histórico do tipo de discurso, o tipo de ferramenta e, principalmente, a exigência que as pessoas têm feito em relação ao tema, os executivos eles estão precisando se dedicar a isso. Já não se trata mais de uma opção. É quando ele senta do meu lado e falou, poxa, André, lembra daquele funcionário fantástico que a gente fez uma reunião? Ele pediu para sair, ele foi para uma concorrência e às vezes até para trabalhar mais horas, mas porque estava mais no seu talento, estava em um ambiente que valorizava ele mesmo como ser humano. Então deixou de ser uma opção. Eu acho que ainda pode existir alguns tipos de empresa num ambiente extremamente taylorista, mas como eu falei, emerge cada vez mais o setor de serviços, o ambiente da gestão do capital intelectual, então vai ser um aspecto tão crítico como ter uma boa matéria-prima ou estar localizado numa boa cidade, gerenciar bem o seu capital humano. E a questão do equilíbrio, obviamente, vai ser mister e eu percebo, sim, as empresas cada vez mais se dedicando a isso. André, meu nome é Carmen. Eu adorei o que você fez, adorei você. Obrigada. Obrigado. Eu faço consultoria também na área de marketing promocional. E você falou uma coisa que eu queria até entender como é que você responde isso. Você usou o caso da pessoa que trabalha 15 horas e está feliz e equilibrada. Eu fico pensando que, hoje em dia, a preocupação muito grande de estar equilibrado consigo mesmo. Mas será que a família desse homem que trabalha 15 horas está equilibrada? E aí a vida começa a estar equilibrada? Como é que é isso? Estar feliz porque trabalho 15 horas Legal. E o resto à minha volta? Está caindo, quebrando e Perfeito. Tudo bem, deixa para lá? Você fala daquele aspecto que é muito importante, gente, a harmonia. Realmente é um ato muito egoísta você falar, bem, eu trabalho 15 horas, minha esposa, adeque-se a isso. Eu acho que tudo vem da comunicação. E aqui eu até abro um pouco para a Luana. Conheço um pouco do Beto e entendo que ele é uma pessoa tão madura e tão consciente que isso é muito comunicado, acordado. E, novamente, tudo é a questão da qualidade do tempo. Muitas pessoas falam, não, eu quero trabalhar menos para passar mais tempo com a minha família. E qual a qualidade desse tempo com a família? Eu vejo pessoas que às vezes passam meia hora com o filho, dão aquele banho, mas é uma troca tão intensa. E, por outro lado, vejo pais que gastam horas e que mais prejudicam do que fazem evoluir aquela esposa, aquele marido, aquela família. Então, de novo, tudo passa por comunicação e qualidade do tempo. Ok? É um ambiente, é uma harmonia, é acordado. Eu acredito que a esposa do Beto ela não esteja inconsciente de que isso foi uma opção para ele. Eu acho que ela... Quantos anos eles estão casados? 30 anos. Encontraram, não existe modelo perfeito. Tudo é acordado, comunicado. Muito, foi ótimo, bacana. Não. Tem que haver harmonia, até porque é um risco. Você se equilibrou, mas como você não harmonizou, você bate com a cara ali do lado. Pessoal, nós estamos com um tempo curto, na verdade, com nenhum tempo. Eu queria agradecer a presença de vocês aqui e queria deixá-los à vontade para conversar com o André mais pessoalmente aqui no palco. Muito obrigada novamente. Obrigado, gente.